Olá, alunos e alunas, estudantes de Química. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula com o seu professor Heber Barbosa. Desta vez, estamos aqui para estudar as fórmulas dos sais oxigenados. Parte 3. Por que parte 3? Estudante, você lembra que esta videoaula, na verdade, ela faz parte de um conjunto de 3 aulas, faz parte de uma playlist de 3 vídeos sobre fórmulas dos sais oxigenados. Então, estamos aqui com o último vídeo desta série que traz a teoria do estudo das fórmulas dos sais oxigenados. Lembrando a vocês que tanto no vídeo 1 dessa playlist, como no vídeo 2, o grande foco foi, dado o nome de um sal, como determinar sua fórmula? Você perguntaria, professor, qual o sentido desta pergunta? Aluno, vamos ver aqui um exemplo. Nós estamos, nesse momento, vivendo o confinamento em combate à pandemia da Covid-19, ok? Então você deve ter percebido várias reportagens televisivas que dizem que hipoclorito de sódio é uma substância ideal para fazer a higienização de superfícies sólidas. Então observe, este nome hipoclorito de sódio apareceu quase que diariamente nessa época de confinamento. E a pergunta é, como é que você consegue escutar esse nome hipoclorito de sódio e escrever sua fórmula química? E observe, eu estou falando do nome de um sal que pertence ao nosso cotidiano. Então, esse é o objetivo dessa aula. Como você lê o nome de um sal, como exemplo que eu dei agora, hipoclorito de sódio, e consegue escrever a fórmula deste sal? Vamos entrar nesse estudo? Sendo assim, realizaremos o estudo dos ânions oxigenados. Isso mesmo, viu? Porque aquele exemplo que eu falei quase agora, hipoclorito, é um ânion inclusive oxigenado. Professor, não estou entendendo essa questão de ânion oxigenado. Então vamos iniciar a explicação deste conteúdo? Verifique, aluno. O primeiro passo é que você lembre dos 5 principais ânions, dos 5 ânions mais importantes que estudamos na primeira aula dessa playlist. Esses 5 ânions mais importantes são clorato ClO3-, nitrato NO3-, o carbonato CO3-2, o sulfato, que é o SO4-2, e o fosfato PO4-3. Eu estou considerando que quando você chega neste terceiro vídeo, você já conhece muito bem esses nomes e esses grupos. Sendo assim, nós iremos agora estudar derivados daqueles 5 principais ânions oxigenados. Para estudarmos o primeiro derivado daqueles 5 ânions principais, vamos relembrar a ionização do ácido carbônico, que você lembra que o H2CO3 ele pode liberar 2H+, e se libera 2H+, libera CO3-2. Inclusive esse -2 tem a ver com esse 2H+ liberado, 2H+, carga -2. Se aqui fosse 3H+, se fosse, viu? 3H+, aqui seria -3, mas como H2CO3 ele pode liberar 2H+, surge o ânion CO3-2, que é o ânion carbonato, que você já conhece muito bem. Todavia, não é comum acontecer aquele fenômeno. O comum
é que o H2CO3 produza um H mais apenas e o ânion HCO3-. Esse HCO3- não é carbonato mais. O HCO3- é o bicarbonato, que também já foi estudado na videoaula número 2 dessa playlist, bicarbonato. Sendo assim, o foco principal é que você faça uma revisão sobre carbonato e bicarbonato. Carbonato CO3 2-, bicarbonato HCO3-, que você já viu na videoaula número 2. Estou aqui resgatando conhecimento através de novos exemplos, como o bicarbonato de amônio. Você lembra que amônio é NH4+. Você conhece bicarbonato, que é HCO3-. Estudante, mais 1 menos 1 já é 0. Então, a fórmula é NH4 HCO3, porque um HCO3- é suficiente para zerar a carga do amônio, que é mais 1. Lembrando que toda vez que eu concluo com os meus alunos em sala de aula física, eu concluo que a fórmula é NH4 HCO3, eles perguntam, professor, mas eu não poderia pegar esse H e juntar aqui não, e escrever NH5CO3? Não, aluno, não pode. Não pode porque, ao escrever a fórmula do sal, é necessário que esteja muito claro o cátion. Quem é o cátion? NH4+. Você não pode passar limpo essa fórmula escrevendo NH5CO3. Não pode. Porque tem que ficar, isso é norma, na fórmula do sal. Tem que estar bem claro a estrutura do cátion e tem que estar bem nítida a estrutura do ânion. Então, se o ânion é HCO3-, tem que estar escrito o HCO3. Se o cátion é NH4, tem que estar escrito NH4. Então, a resposta é não. Aqui queria saber se poderia unir esses hidrogênios e escrever a resposta como NH5CO3. Não. Na química inorgânica, na estrutura das fórmulas dos sais, isso não é permitido. Vamos avançar. Bicarbonato de cobre. Cobre? Você lembra da primeira videoaula que cobre, o símbolo é Cu, e que o Cu pode ter NOx mais 1 ou mais 2. Mas aqui tem escrito cobre. Como é que eu vou saber se esse cobre é mais 1 ou mais 2? Então, lembrando a regra da primeira videoaula. Cobre, ferro, níquel e chumbo. Quando o nome está pronunciado dessa forma, cobre, ferro, níquel, chumbo, ambos são mais 2. Repetindo, cobre, ferro, níquel, chumbo. O nome escrito dessa maneira, a carga é mais 2. Sempre, ok? Agora escutem. Esse cobre poderia ser mais 1 ou mais 2. Como não está escrito cúprico nem cuproso, porque cúprico é carga maior, cuproso carga menor. Como não está escrito ico nem uso, está só o nome cobre, puramente cobre, é mais 2. Então esse cobre é o Cu mais 2. Você sabe que bicarbonato é HCO3-, e sabe também que esse menos 1 sozinho não zera esse mais 2. Então você precisa de 2 bicarbonatos para cancelar esse cobre. Por isso que a fórmula é CuHCO3 2. Né? E tem de colocar esse HCO3 entre parênteses, né? Para colocar o 2 depois, para passar a ideia de que todo esse grupo se repete 2 vezes. Porque todo esse grupo é menos 1. E ele 2 vezes repetido fica menos 2. Aí zera a carga do cobre, que é mais 2. Agora temos outro exemplo. Bicarbonato férrico. Ora, férrico? Estudante, você lembra do primeiro vídeo que o ferro pode ter NOx mais 2 ou mais 3. Acontece que oso pede o menor NOx e Ico pede o maior NOx.
Então, férrico é o ferro íco com o maior NOx possível do ferro. Como o ferro pode ser mais 2 ou mais 3, se ele falou férrico, você escolhe ferro mais 3, e o bicarbonato sendo HCO3-, você nota que é necessário 3 bicarbonatos para zerar a carga desse férrico. Por isso que a fórmula é FeHCO3, 3. Temos agora os 5 principais ânions que já vimos no começo da aula: clorato, nitrato, carbonato, sulfato e fosfato. Nesse momento, nós veremos que esses 5 ânions, alguns deles podem sofrer derivações. Então, esses ânions cujo nome termina com ato, eles podem aparecer com o nome terminando com ito. No caso, ito é átomo menos 1 oxigênio, que já foi estudado no segundo vídeo dessa lista. Nesse terceiro vídeo, eu quero focar outros detalhes. Hipoito, não complique. É esse mesmo ânion átomo, esse aqui, ó, tirando 2 átomos de oxigênio. Então, enquanto ito significa átomo tirando 1 oxigênio, hipoito é átomo menos 2 oxigênios. Estudante, a regra mais simples que tem aqui nessa aula: per ato. Lembrando que per é uma derivação de hiper, maior, hiper, aumentar. Então, essa aqui é a mais simples das regras. Per ato é esse mesmo ato que está aqui, mais 1 oxigênio. Per, hiper. Então, aumenta 1 oxigênio. Vejamos exemplos. Ora, clorato você conhece, ClO3-. Desses 4 nomes que estão aqui, só um a sua mente lembra de maneira memorizada. Só um sua mente memorizou, que é o clorato. Os outros 3 que vão aparecer aqui, você não memoriza. Você constrói, você raciocina e constrói quando for necessário. Porque se clorato é ClO3, clorito é átomo menos 1 oxigênio, é ClO2-. E como seria hipoclorito? Hipoito? Essa regra é muito bobinha. Hipoito é tirar 2 oxigênios desse átomo aqui, ó. Se é para tirar 2 oxigênios, hipoclorito é ClO-. E a mais fácil das regras: quem será perclorato? Aluno, você conhece clorato ClO3. Per é o oxigênio a mais, então é ClO4-. Regra muito simples. Novamente, chamando a atenção ao clorato, que é ClO3-, que você conhece muito bem. Acontece que esse cloro, ele pertence à mesma família do bromo e do iodo, que são halogênios. Então, uma vez que o cloro é da mesma família do bromo e do iodo na tabela periódica, então bromo e iodo, eles apresentam grupos, ânions, semelhantes aos ânions do cloro. Vejamos então. Partindo do clorato, você sabe que nós podemos ter perclorato, clorito, hipoclorito, mas o foco nesse momento vai além deste. O foco agora é o seguinte: apareceram 4 novos nomes. Estudante, não fique preocupado. Poxa, eu vou ter que memorizar outros 4 grupos. Não vai, estudante, não vai. Porque quando você lê bromato e sabe que bromo é da mesma família do cloro, simplesmente bromato, ele é semelhante ao clorato. Se clorato é ClO3, bromato é BrO3-. Então bromato é similar a clorato. Ora, então se eu lembro que bromato é BrO3, que é bromito, aluno? Se ito é átomo menos 1 oxigênio, BrO2-. E lembra que hipoito é esse mesmo átomo aqui, tirando 2 oxigênios? Então o que é hipobromito? BrO-. E a mais fácil das regras
você sabe, essa regra aqui, nenhum aluno meu esquece. Porque se bromato é BrO3, perbromato, um oxigênio a mais, é BrO4 menos. Aí, lembre-se que algum colega seu pode ficar preocupado em, poxa, eu vou ter que memorizar esses 4 grupos. Explique para ele que não memoriza. Ele vai partir, simplesmente, ele parte do clorato e diz quem é bromato. Sabendo que é bromato, bromito tem um O a menos. Hipobromito tira 2 oxigênios. E o perbromato é o bromato mais um oxigênio. Você constrói esses símbolos, você não os memoriza. Voltando a um comentário semelhante. Uma vez que o cloro é da mesma família do bromo e do iodo, então bromo e iodo formam ânions semelhantes aos ânions do cloro. Só que dessa vez, vamos ver o caso do iodo. Se você sabe que clorato é ClO3-, iodato é semelhante, é IO3-. Então, iodito é um oxigênio a menos, IO2-. Hipoiodito, você sabe que hipoito, aluno, isso é uma regra muito simples. Hipoito é aquele átomo que você conhece tirando 2 oxigênios somente. Então, hipoiodito é IO-. E, novamente, eu falo da mais simples das regras desse vídeo, que é essa regra per átomo, onde per é aumentar um oxigênio. Então, se iodato é IO3, poxa, aluno, periodato, IO4-. Pode perceber que antes que eu clicasse e aparecesse esse símbolo, sua mente já estava silenciosamente projetando que seria IO4-. Então, você percebe ao longo desse vídeo que sua mente está aprendendo. Vamos então realizar estudo de novos exemplos. Trago aqui sulfato, SO4-2, e o sulfito. Quem é sulfito? Que vimos inclusive no segundo vídeo. Ito é átomo menos 1 oxigênio. Então, sulfito é SO3-2. Nenhum aluno tem que memorizar quem é sulfito, nenhum. Porque, aluno, o que você conhece, o que sua mente tem guardado, são esses 5 grupos. Então, sua mente já conhece quem é sulfato. Sulfito você não decora. É o sulfato tirando 1 oxigênio. Por exemplo, nitrato você conhece, é NO3. Se você conhece nitrato, nitrito é automático, é NO2-. Esse é o objetivo, esse é o foco. Então, nós veremos agora exemplos. Primeiro, você já conhece esses 5 ânions, clorato, nitrato, carbonato, sulfato, fosfato. E você conhece clorito, nitrito, sulfito, ok? E podemos, então, ver exemplos sobre eles. Clorito de cobre 1, serão só alguns exemplos. Cobre 1, você sabe que esse algarismo romano é a carga do cobre. Clorito é ClO2-, menos 1 mais 1 já é 0. Então a fórmula é Cu-ClO2. Nitrito de potássio, você sabe que potássio é K+, sabe que nitrito é NO2-, menos 1 mais 1 já é 0, KNO2. Sulfito de amônio, o amônio, ele é importante que você conheça, NH4+. É fácil o aluno esquecer do amônio, mas você não esquece não. Amônio, NH4+. E sulfito é SO3, SO3-2. Perceba, inclusive, que o amônio sozinho é mais 1. Então, o amônio sozinho não cancela a carga do sulfito. Eu preciso de 2 grupos amônio para zerar o sulfito. Então, a fórmula é NH4,2SO3, ok? Então, porque se o amônio é mais 1, 2 amônios repetidos é mais 2. Aí cancela a carga do sulfito, que é menos 2. Professor Herbert, eu poderia multiplicar isso aqui e escrever N2H8SO3? Não. Porque no símbolo da fórmula de um sal tem que estar especificado o cátion. E o cátion não é N2H8, o cátion é NH4.
a fórmula exige que o cátion seja muito nítido, claro, especificado. Então não podia multiplicar e escrever N2H8, não. Avançando o estudo dos exemplos, novamente eu trago o clorito, nitrito, sulfito, com novos exemplos. Mas, professor, o senhor trabalha muito exemplo, porque, aluno, a ideia é que ao final dessa videoaula você tenha entendido, sua mente passe a perceber o quanto é simples essa questão de ler um nome como esse e escrever a fórmula. Por exemplo, clorito de ferro. Perceba que ele não diz ferroso nem férrico. Não diz ferroso nem férrico. Porque ferroso é ferro mais 2. Férrico é ferro mais 3. Férrico é Fe mais 3. Mas quando o ferro vem dito apenas simplesmente ferro, ele é mais 2. Ferro, cobre, níquel, chumbo. Pronunciado dessa maneira, todos são mais 2, ok? Então, ferro mais 2, clorito você conhece que é ClO2-, e o clorito sozinho não zera esse ferro. Tem que ser 2 cloritos repetidos. FeClO2, 2. Nitrito de chumbo 2, onde você sabe que esse algarismo romano é apenas para dizer o nóxido chumbo de maneira mais clara, mais direta, Pb mais 2. Nitrito você conhece em NO2-. Esse menos 1 sozinho não cancela a carga do Pb mais 2. Por isso que serão 2 nitritos repetidos, PbNO2, 2. Muito simples. Sulfito cuproso, cuidado, viu? Que o cobre, Cu, pode ser mais 1 ou mais 2. Mais 1 ou mais 2. Só que oso, pega a menor carga que é mais 1. Cuproso é o Cu+. E sulfito é SO3. Isso mesmo, não confunda sulfito com sulfato. Sulfato é que é SO4. Sulfito é SO3. Mas o cobre é mais 1. E sulfito menos 2. Então o cobre sozinho não vai zerar a carga do sulfito. Tem que ser 2 cátions cuproso. Cu2, SO3. Todos exemplos simples. Bem, aqui eu trago logo direto clorato, bromato e iodato. Você viu quase agora comigo que bromato e iodato são semelhantes ao clorato. Fundamental essa imagem nesse momento. Desses 3 grupos, o único que sua mente lembra memorizadamente é o clorato. Bromato e iodato, sua mente não precisa memorizar. Ela vai perceber se for necessário, porque bromato e iodato são semelhantes ao clorato. Então vejamos aqui outros exemplos. Clorito, bromito e iodito. Ora, se eu sei clorato, bromato e iodato, automaticamente eu sei clorito, bromito e iodito, porque eles têm um oxigênio a menos. Então, se clorato é ClO3-, clorito é ClO2. Se bromato é BrO3, bromito BrO2. Se iodato é IO3, iodito IO2. Tudo teoria simples. Vamos aplicar essa teoria simples em exemplos. Clorato de sódio. Clorato de sódio, nós temos aqui sódio Na+, clorato você conhece ClO3-, menos 1 mais 1, NaClO3. Bromato de sódio, sódio Na+. Bromato é idêntico a clorato. Se clorato é ClO3-, bromato é BrO3-, e verifique que menos 1 mais 1 já é 0. Por isso que concluímos que a fórmula é NaBrO3. Iodato de sódio, sódio é Na+. Iodato é idêntico a clorato. Se clorato é ClO3-, simplesmente iodato é IO3-. Menos 1 mais 1 já é 0. Então a fórmula é NaIO3. Muito simples. Voltando à análise. Se clorato é ClO3-, você sabe que bromato é BrO3-, iodato IO3-. E se você conhece clorato, bromato e iodato, conhece por tabela clorito, bromito e iodito, que são esses mesmos grupos com um oxigênio a menos.
Então, ClO2-, BrO2-, IO2-. E vejamos novos exemplos para enfatizar a ideia. Clorito de potássio. Ora, potássio é K+, você sabe disso. E clorito é ClO2-. Menos 1 mais 1, 0, KClO2. Bromito de potássio. Potássio você conhece que é o K+. E o bromito é o BrO2-. Menos 1 mais 1 já é 0. Então a fórmula é KBrO2. Professor, por que tanto exemplo nesse vídeo? Porque, aluno, as melhores e mais profundas provas de química, elas necessitam desse conhecimento, que você tem a habilidade de simplesmente ler um nome e perceber como é fácil escrever a fórmula para prosseguir o seu raciocínio. Por exemplo, iodito de potássio. Você não lembra que potássio é K+? E não consegue lembrar agora que iodito é IO2-? Então você raciocina em termos de carga total 0, mas o menos 1 já é 0, então é 1K+, unido a 1 IO2, KIO2, iodito de potássio. Lembrando que clorato ClO3-, clorito ClO2-1. Isso você lembra muito bem. Nesse momento eu quero enfatizar os dois novos grupos que comentamos principalmente no começo dessa aula. Escute. Hipoclorito e perclorato. Porque hipoclorito, aqui faltou o Cl, hipoclorito, ok? E perclorato, eles são derivados do clorato, certo? Primeiro, a regra mais simples. Se clorato é ClO3-, perclorato é ClO4. E hipoclorito, aqui faltou o Cl, viu? Hipoclorito é o clorato tirando 2 oxigênios, ClO-. Vamos então exercitar isso aqui. Perclorato de sódio. Sódio Na+, eu digitei errado, não vou parar a videoaula em função disso, ok? E perclorato é o ClO4-. Então a fórmula correta é NaClO4. Não é? Perceba que aqui foi uma falha de digitação minha, mas você sabe que sódio, Na+. NaClO4, perclorato de sódio. Clorito de sódio Na+. E clorito você lembra que é ClO2-. Não confunda clorito com clorato. Clorato ClO3, clorito ClO2, mais 1 menos 1 já é 0, NaClO2. Agora, estudante, de toda essa minha aula, o sal mais importante em função do momento de pandemia que estamos vivenciando agora, o sal mais importante é esse na minha videoaula, o hipoclorito de sódio. Porque o hipoclorito de sódio, né, ele tem sido muito usado nessa época na necessidade de limpar superfícies para eliminar o vírus, né, que resulta na Covid-19, né, o coronavírus. Então, hipoclorito de sódio, um nome associado ao nosso cotidiano, sódio Na+, e hipoclorito, você não lembra memorizado, nem deve memorizar, porque sua mente sabe que clorato, sua mente sabe que clorato é ClO3, e hipoito é tirar 2 oxigênios, então é ClO menos o hipoclorito, ClO menos. Menos 1 do hipoclorito, mais 1 do Na+, a fórmula é NaClO. E eu chamo a atenção, aluno, deste sal, hipoclorito de sódio, que tem sido tão importante no combate à pandemia da Covid-19. Hipoclorito de sódio, NaClO. Lembrando que NaClO ele é o principal componente do cloro de piscina, e o NaClO também é o principal componente da água sanitária. Hipoclorito de sódio, água sanitária, cloro de piscina, isso é a química no nosso cotidiano. Sendo assim, estudantes, chegamos ao final de nossa playlist com 3 vídeos explicando o conteúdo. É bom lembrar que posteriormente essa playlist de 3 vídeos teóricos, ela será complementada com um novo vídeo
só de resoluções de exercícios, ok? Então essa playlist oficialmente, ela tem 3 vídeos, sim, porque são 3 vídeos focando em explicar a teoria. Como é que você lê o nome de um sal, escreve a fórmula. Mas os alunos pediram, através de comentários nos vídeos, eles pediram para que eu lançasse um 4º vídeo a essa playlist, só de exercícios sobre esse assunto. Eu irei atender ao pedido dos alunos que acompanham o meu canal. Obrigado a todos pela presença nesses 3 vídeos. Encontro vocês em um futuro vídeo com novos temas a estudar.